Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma breve revisão, certo? Sobre inversão térmica. Se ligue logo aí no nome, inversão térmica. Inversão lembra inverter, tá certo? Lembra de algo que está invertido. E a inversão térmica, né, vocês, nossos alunos aqui do SEJA, professor Luiz Bezerra, é um conteúdo que vocês estudam aí na segunda etapa de biologia, tá certo? Então a gente vai agora, né, para a nossa revisão. E aí eu queria, pessoal, que vocês prestassem, né, muito atenção aí a essa animação que a gente vai fazer. Né, observe aí o cenário, temos aqui uma grande cidade, temos aqui o céu, né, digamos assim, azulado com algumas nuvens. Então, o que é a inversão térmica? Primeiro, a inversão térmica é um fenômeno natural, né? Então vamos entender que não é o homem que provoca a inversão térmica, né? O que até pode acontecer é de nós, seres humanos, quando o processo da inversão térmica está acontecendo, né, está ocorrendo, a gente criar uma situação que no final das contas vai trazer um problema para nós mesmos, tá certo? Mas vamos voltar aqui, né, e explicar e revisar o que é essa inversão térmica. Então, observando aí, normalmente o que acontece? Nas camadas mais altas aí da atmosfera, o ar ele vai sendo resfriado, ele é mais frio. E o ar mais frio, o que acontece? Há uma tendência desse ar mais frio descer. E aí o ar desce para onde nós estamos, aqui na superfície da Terra. Quando esse ar desce, ele acaba se aquecendo e o ar quente, ele é mais leve, ele é menos denso, ele tende a subir, certo? Se lembre disso do que eu estou falando. Eu vou até voltar aqui, né? Na verdade, nós temos aqui, normalmente, o ar frio, né, se encontra nas altas camadas aí da atmosfera, né, nas grandes altitudes. À medida que esse ar vai ficando mais frio, ele vai ficando mais pesado e a tendência é que ele desça. Quando ele desce para a superfície da Terra, ele se aquece. E se aquecendo, ele fica mais leve, ele sobe, tá certo? Se lembre disso, né, do que eu estou falando. E aí, né, se quiserem fazer um teste do que eu estou falando, quando abrirem o congelador, né, lá da geladeira de vocês, podem prestar atenção. Costuma sair uma fumacinha branca e essa fumacinha branca ela não sobe, né? Essa fumacinha branca ela acaba descendo, né, do congelador, ela vai em direção ao chão. Aquela fumacinha branca é justamente o que? Um ar mais frio. Então se lembre, né, que o ar mais frio ele é mais pesado e sendo mais pesado ele tende a descer. Quando ele desce, ele se aquece e sobe. Então, normalmente, isso é o que acontece, né? Esse fenômeno é até conhecido por uma expressão chamada convecção térmica, tá certo? Então, isso acontecendo, pelo que deu para vocês ver, isso permite que o ar, ele circule. Eu vou até voltar aqui. Nós temos na parte de cima da atmosfera, né? Mais em cima, ar frio. O ar frio vai ficando pesado, desce. Quando ele desce, ele se aquece. E se aquecendo, ele volta a subir. Então, percebam que o ar está circulando. E quando isso acontece, isso, pessoal, nos ajuda, porque a poluição, por exemplo, aí os poluentes que a gente está emitindo para a atmosfera, eles vão se dispersando, ou seja, eles vão para longe da gente. Eles vão ficar longe de onde nós estamos, evitando assim, né, que a gente adquira alguma doença, algum problema respiratório, tá certo? Então, olha a importância da convecção térmica, olha a importância dessa circulação do ar pelo movimento aí dessas camadas de ar frio e de ar quente. Agora, o que acontece? Pode ocorrer que no inverno, em alguns locais, não é em todos os locais, em alguns locais, né? Por exemplo, na verdade, aí principalmente aqueles locais onde a gente tem construções com muito concreto, né, cidades muito asfaltadas, o solo praticamente impermeável, porque ou asfaltaram, ou ele está coberto ali por cimento, por concreto, ficando impermeabilizado. Nesses locais onde a gente tem muito concreto, muito asfalto, o terreno é basicamente todo impermeabilizado, o que acontece? Esses materiais, né, o asfalto, o concreto, o cimento,
eles absorvem o calor mais rapidamente do Sol, mas também liberam o calor mais rapidamente. E isso tem a ver com o problema da inversão térmica, vamos ver aí. Por quê? Por que isso tem a ver com o problema da inversão térmica? Vamos supor que nós estejamos no inverno, onde as temperaturas caem, né, ficam mais baixas. Então, se isso acontece, né, o inverno, a queda da temperatura em locais onde se tem muito concreto, muito asfalto, muito cimento, né, solos basicamente impermeabilizados, como vocês estão vendo aqui essa imagem dessa cidade, o que é que acontece? Esses materiais, no final da madrugada, no início da manhã, eles ao longo da noite já perderam todo o seu calor, já liberaram todo o calor. E se no inverno a temperatura fica mais baixa, pode, nessa região aqui da superfície da Terra, se acumular camadas de ar frio, né, camada de ar frio. E o ar frio, como vocês viram, ele é mais pesado, então ele não sobe. E aí, para acabar de completar, se em cima dessa camada de ar frio se mantiver uma camada de ar quente, e o ar quente é leve, ele não desce, o que é que acontece? Nós temos aqui na superfície da Terra uma camada de ar frio, digamos assim, presa, né, que não sobe, e a outra camada de ar quente que está em cima não desce. Perceba que aqui já tem uma inversão. No começo eu mostrei que em cima nós tínhamos uma camada de ar frio que descia, se aquecia, então embaixo é que a gente tinha uma camada de ar quente que depois subia. E nisso o ar ia circulando. Quando isso acontece aqui, ó, de uma camada de ar frio ficar presa aqui na superfície da Terra, na parte de baixo, e em cima eu tenho uma camada de ar quente, eu tenho uma inversão. Perceba que está invertido, né? Está ao contrário do que eu mostrei no início. E esse fenômeno é justamente a tal da inversão térmica, né? Porque se inverteu, ó. A massa de ar frio que era para estar em cima agora está embaixo, e a massa de ar quente que era para estar embaixo, né, está em cima. Essa massa de ar frio aqui embaixo, como o ar frio é mais pesado, não sobe, e a massa de ar quente que está aqui em cima não desce, porque o ar quente ou fica onde está ou vai continuar subindo para camadas cada vez mais altas da atmosfera. E isso é a chamada inversão térmica. Perceba que se inverteu, né? Conforme em relação ao que a gente mostrou no começo, aqui está ao contrário. Qual é o problema disso? Enquanto a inversão térmica estiver acontecendo, porque, claro, pessoal, isso não vai durar muito tempo, isso vai durar algumas horas, né? Porque depois, é claro, isso vai se aquecer, né? Essa camada de ar frio vai formar uma camada de ar quente, mais leve, vai subir. Mas enquanto a inversão térmica, né, essa organização invertida aqui se mantém, qual é o problema? Os poluentes que o homem produz e elimina para a atmosfera, eles ficam presos. Porque, por exemplo, se não está tendo aqui circulação de ar, né, esses poluentes que vão sendo emitidos por nós seres humanos vão se concentrando, vão ficando presos e esses poluentes vão ficando presos próximos de onde a gente está, ó, na parte aqui de baixo, na superfície. E o que é que acontece? Nós podemos aí desenvolver problemas respiratórios ou agravar os problemas respiratórios que já existem. Tanto é que geralmente em momentos onde ocorrem esse problema aqui da inversão térmica, aumenta as crises, né, os problemas respiratórios nas cidades, né, onde esse fenômeno está acontecendo. Tá certo? Então essa inversão térmica ocorre geralmente no inverno, em locais, em centros, né, urbanos, onde a gente observa construções com muito concreto, ruas basicamente todas muito asfaltadas, basicamente sem áreas verdes, né, o solo praticamente todo impermeabilizado por estar coberto por cimento, por concreto, por asfalto. Então essa é a inversão térmica. E aí veja bem, aqui é um outro local, uma outra situação. Nós temos aqui, é claro, construções de cimento, né, concreto, certamente ruas asfaltadas, mas nós temos aqui uma área verde, né, com plantas, né, com árvores, com grama. Enfim, esses seres vivos aqui, por exemplo, os vegetais, ao longo do dia eles vão também absorvendo calor, mas eles absorvem calor mais lentamente. E durante a noite, quando não tem sol, esses organismos aqui vão liberando calor, vão perdendo calor, mas isso também mais lentamente. O que é que acontece? Se ocorrer, né, da parte aqui de baixo, se formar uma camada de ar frio, como esses seres vivos estão aqui e ao amanhecer eles vão continuar ainda liberando calor, esse calor que eles vão sendo liberado vai sendo absorvido, né, por essa massa de ar que acaba esquentando
e quando o ar ele vai esquentando, ele vai ficando menos denso, se torna mais leve e aí ele sobe e vai embora. Então perceba a importância de termos áreas verdes, né, de não termos áreas só com concreto, só com cimento, só com asfalto, porque a gente tendo essas áreas verdes, né, tendo aqui regiões gramados, por exemplo, isso ajuda a liberar o calor para aquecer as massas de ar frio aqui embaixo, elas continuarem se aquecendo e subindo, e aí depois elas se resfriam, descem novamente, se aquecem, sobem novamente. Isso favorece a circulação do ar, tá certo? Então, na verdade, o grande problema aí da inversão térmica está nisso, né? Primeiro que a inversão térmica por si só não é um problema, é um fenômeno que já acontece, né? Em algumas regiões, durante o inverno, quando se concentra na parte de baixo uma camada de ar frio, e essa camada de ar frio, por algum motivo, ela se mantém, ela demora a aquecer, então ela não sobe. A camada de ar quente que está em cima não desce, porque o ar quente é leve, ou fica de onde está, ou sobe para altitudes maiores da atmosfera, então não há aquela circulação de ar. E quando acontece a inversão térmica, o problema para nós seres humanos é que se isso acontecer num local poluído, durante a inversão térmica, a concentração dos poluentes aumenta muito e isso, é claro, né, pode prejudicar ali a saúde das pessoas, tá certo? Então, creio que com esta breve revisão isso possa ajudar vocês aí na compreensão do que seja, né, esse fenômeno aí chamado de inversão térmica.